Então, gente, para a gente começar, explicar para vocês primeiro o porquê, né, de nós termos escolhido essa obra. Nós vamos fazer essa pequena pausa aí nos estudos da obra de André Luiz, né? O próximo livro que nós vamos estudar é o Nos Domínios da Mediunidade. Domínios é um livro muito referenciado na doutrina espírita, contém, assim, informações que são utilizadas, né, em todos os trabalhos mediúnicos sérios do país e do mundo, né, e do universo, né? Por que não? Porque é um livro muito profundo, é um livro com muitas informações e nós sabemos, como espíritas, que não é porque a gente trabalha ou não é porque a gente não trabalha com mediunidade que a gente deve ou não estudá-la. Nós temos que estudar mediunidade sempre, né? Em qualquer hipótese, todos somos médiums, né? Então, isso faz parte da nossa educação espiritual, faz parte do nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Se nós não temos uma tarefa ou uma experiência muito próxima com a mediunidade nessa encarnação, nós podemos começar, né, os estudos desse assunto para as próximas vindas, né, nossas ao planeta ou a qualquer outro lugar nos quais nós formos chamados a trabalhar com a mediunidade. Então, a gente quis não começar esse curso por agora, é porque a gente não sabe se vai ser um curso que vai tomar um ano inteiro, como foi o último estudo, né, do Entre a Terra e o Céu. Provavelmente, porque eu estou com a ideia da gente trabalhar ele com o livro dos médiuns, né, em paralelo. Às vezes a gente vai estudar um capítulo e tirar dali uns elementos para estudar o livro dos médiuns, fazer esse estudo junto, né? A gente entender de onde vieram, né, tantas informações, a gente entender que não foi André Luiz que criou esse método mediúnico, né, usado na doutrina espírita. E aí a gente quer fazer outras referências também, né? O Emmanuel tem trabalhos em cima do livro dos médiuns, André Luiz, não só nos domínios da mediunidade, né, mas em outros também. E aí eu preciso de um tempo aí para me preparar também, porque é um assunto muito complexo, né? Estudar mediunidade é complexo. Eu não tenho tanto conhecimento na área mediúnica, participava, né, de grupo mediúnico enquanto morava em Goiânia. Hoje não participo, então esses estudos acabam que ficam um tanto relegados, né? A gente estuda mais mediunidade quando a gente faz parte de um grupo, né? Coordena um grupo, ou está trabalhando ativamente. Agora eu estou já desde o início da pandemia afastado, então já faz esse tempo, né, de pandemia aí que eu estou meio afastado dos estudos de mediunidade. Marcelo vem mandando, né, fomentando aí, né, Marcelo, esse estudo com várias lives, né, vários estudos que o Jacobson Trovão tem no YouTube. E aí já quero preparar vocês, né, para quem quiser estar conosco aí já de meio caminho andado, assistir qualquer estudo, né, qualquer palestra aí, tem muita coisa dele no YouTube, muito boa. Jacobson é o diretor da área mediúnica da Federação Espírita Brasileira. As palestras dele são de uma lucidez e de uma beleza na forma como ele se expressa, na forma como ele linka cada um, né, como ele une ali cada um dos conhecimentos acerca de mediunidade, são fantásticos, fantásticos, né? Eu estou, assim, apaixonado pelos estudos que ele traz, pela riqueza de como ele consegue mesclar assuntos espíritas variados com o tema da mediunidade, porque é aquele negócio, né? Não existe um espiritismo para mediunidade, um espiritismo para moral. É tudo a mesma coisa. Nós não vamos fugir, né? As regras aplicadas na mediunidade são as regras que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, é muito bacana, né? Poder acompanhar, poder ver é, alguém tão lúcido falando tão bem, né? Eu, assim, tô gostando demais, assim, o Marcelo já me mandou aí uns 5, 6 vídeos, cada vídeo maravilhoso, né? Tem muitos que ele responde perguntas ao final, as perguntas também são muito importantes, né? Pra gente poder
para a gente poder desmistificar também, né, essa questão, não só para nós, como para outras pessoas, né, que às vezes estejam passando aí por problemas ou vivenciando experiências na área da mediunidade. Então, a gente quis se preparar melhor para entrar com o pé na porta mesmo nesse assunto, sabendo, né, preparados, para a gente poder abordar o livro, esse livro, né, o oitavo livro aí do André Luiz, nos domínios da mediunidade, que ele é um livro muito importante, e aí a gente quis fazer uma pausa, né? Fazendo essa pausa no estudo de André Luiz, a gente não quer dizer que a gente não vai abandonar, né? Eu estou dizendo para vocês, em janeiro, a gente vai estudar, vai começar a estudar nos domínios da mediunidade, e, e aí, é, mecanismos, isso mesmo, Dalvani, eu estou aqui todo esse tempo falando errado. É o mecanismo da mediunidade. Nós vamos estudar o mecanismos a partir de janeiro, né? A gente vai estudar ele, e aí, durante esse período, nesse semestre, a nossa proposta é focar em outro rumo, olhar outra coisa, outros lugares. Coisas que a gente já tinha um projeto, né, de estudar essa obra, a gente já tinha um projeto de estudar outras obras, né, que não André Luiz, só que fica apertado, né? Nós já temos um estudo na terça-feira do Livro dos Espíritos, temos esse estudo aqui na quinta-feira, e aí estava ficando apertado para a gente poder abordar outros assuntos. A gente quer muito, pelo menos eu quero muito, né? Eu queria que a gente pudesse estudar Emmanuel, pudesse estudar outra coisa, mas essa falta de tempo, né? E falta de planejamento também, às vezes, tem atrapalhado. Eu quero seguir na coleção do André Luiz, né? A coleção do André Luiz são 13 livros, né? Então a gente estudou o Entre a Terra e o Céu, e o próximo eu vou me recorrigir aqui, é nos domínios da mediunidade mesmo, né? Entre a Terra e o Céu. Depois do Entre a Terra e o Céu, a gente tem nos domínios da mediunidade. O mecanismos da mediunidade é depois. Ele é um dos últimos. Esse sim, ele é um pouco mais complexo, complexo do que nos domínios. Então, semestre que vem, né, ano que vem, a gente volta a falar novamente sobre a série André Luiz, e por enquanto, a gente vai ficar aqui na excelente companhia dos contos e apólogos, né? Na maioria dos apólogos, né? Dos que o Humberto de Campos traz para nós no livro Boa Nova. A gente vai focar, né? Nós vamos estudar 20 capítulos desse livro. Quem já comprou o livro, né? Quem está com o livro em mãos, percebeu aí que o livro tem 30 capítulos. Então, assim, é com uma dor excruciante que a gente vai tirar 10 capítulos. Nós vamos ficar sem ver 10 capítulos. Tá certo? Por quê? Porque de agora, dia 11 de agosto, até a segunda semana de dezembro, nós temos 20 quintas-feiras. Certo? Nós já estamos aí em contagem regressiva para o final do ano. E como a gente não quer estender demais esse estudo, a gente não quer ultrapassar de muito tempo, o que a gente pensou? Nós pensamos em dar uma olhada nessa obra. Primeiro que ela é uma obra monumental. Estudar ela em um semestre inteiro não faria jus também, né, a sua grandeza. E aí, o que a gente quer fazer? A gente vai focar nessa educação dos sentimentos, que é o tema que nós escolhemos aí para esse nosso estudo. Educação dos sentimentos com Jesus. Os capítulos que nós vamos selecionar aqui para estudar têm vinculação com essa temática, educação dos sentimentos. Nós vamos ver como é que Jesus trabalhava, né, o processo terapêutico do Cristo, quando em atendimento ao sentimento das pessoas que o procuravam. Certo? Não vamos ver todos os capítulos, praticamente todos eles trabalham essa questão. Então, nós vamos selecionar aí, dentre os 30, 20, para que a gente fique nessa cúpula, né? Dessa maneira, estudando esses capítulos que focam nessa educação
sentimental. Beleza? Então, todo dia a gente vai anunciar aqui o capítulo da próxima semana. Eu não fechei um roteiro certinho, porque eu não queria confundir vocês. A gente não vai seguir nenhuma ordem cronológica. Tipo, se a gente for estudar do capítulo 10 para frente, nós não vamos estudar 10, 11, 12, 13, porque tem capítulos que são parecidos uns com os outros, só que eles estão separados. Um está aqui, o outro está lá na frente, o outro volta tratando da mesma temática. Aí o que a gente quer? A gente quer juntar todos, a maioria dos capítulos, né, que se pareçam, para a gente trabalhar eles sempre juntos, tá certo? Então, fiquem de olho, né, aqui nas nossas reuniões e lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente vai divulgando o capítulo da próxima semana. Com uma semana aí, dá para fazer leitura, né? Muito bem, dá para fazer 7 leituras, se você quiser, dá para fazer 14 leituras do capítulo, se você quiser, cada uma num dia, 2 vezes no dia. Eu recomendo, assim, leiam todos os capítulos, né? Quem já tiver comprado o livro aí, quem quiser começar, eu me lembro que eu li esse livro pela primeira vez tem uns 4 anos, e eu comprei ele porque ouvi, né, um estudo sobre essa obra, e aí, a primeira vez que eu li um capítulo por dia, seguido, né? E eu me lembro que quando cheguei no último capítulo, eu estava achando muito ruim. Eu fiz mais ou menos um culto no lar com ele, um culto individual meu. Antes de deitar, todo dia eu lia um capítulo. E aí, quando foi chegando ao final, eu fui me dando aquela dor, né, de final de livro, assim. Mas foi eu entendia que não era pelo final do livro, mas o final daquela pequeno propósito que eu tinha feito ali, de todos os dias, né, estar com um desses capítulos, antes de dormir, mais ou menos, né, que eu fazia isso. E, assim, nossa, saudades imensas dessa obra. E agora a gente vai poder matar um pouquinho dessa saudade estudando esses capítulos. Beleza? Então é isso. A gente vai focar o estudo individualizado de cada capítulo. Vocês podem perceber que, apesar de serem 30 capítulos, eles não têm correlação uns com os outros. Um não é continuação do outro. Nossa, que coceira. Um não é continuação do outro. Um capítulo não continua, né, o, no outro. São fechados. Quero chamar a atenção de vocês para buscar um Novo Testamento que você tenha. E nós vamos ver aqui histórias que estão no Novo Testamento, da passagem, né, de Jesus, das anotações dos apóstolos e coisas que os apóstolos não anotaram. E como o Humberto de Campos diz, a gente vai ver um pouquinho aqui na introdução, são da tradição do plano espiritual, ou seja, são histórias que os espíritos contam para os espíritos acerca do evangelho, que estão no plano espiritual e que não puderam ser aí grafadas, ou que, se foram grafadas, né, não caíram na cultura, né, não caíram no gosto popular, que a gente sabe que tem mais textos, né, dos evangelistas que não foram publicados, que não são incorporados aí ao Novo Testamento, né, ao livro da Bíblia, porque muitos desses textos, e principalmente em grande parte, né, a maioria, foram aqueles que caíram no gosto popular, né, as partes do evangelho que o pessoal gostava mais. Então isso foi sendo aglutinado para formar aí o que a gente chama de Novo Testamento. Mas a gente sabe que em posse lá do Vaticano e outras igrejas ao redor do mundo, existem papiros, né, existem cartas aí onde o pessoal tem outros pedaços, né, dos evangelhos. Mas, assim, a gente entende que é, os textos que foram escolhidos para compor o Novo Testamento são aqueles que contêm, né, a maior, a moral cristã explicada da melhor forma possível, né? E onde ela, vamos dizer assim, onde ela menos se repete, onde ela tem esse papel também didático, né? Da gente aprender um pouco sobre a vida de Jesus. E aqui a gente vai aprender um tanto sobre a sua maneira de trabalhar, né? A sua maneira de conversar, né? Queria que vocês lembrassem sempre daquela musiquinha do Padre Zezinho, né? O nosso objetivo aqui é entender, né? Para um dia a gente amar como Jesus amou,
pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, né? Sentir como Jesus sentia. Esse é o objetivo principal desse nosso estudo, tá certo? E aí, então, para a gente já entrar aqui, propriamente dito no livro, eu vou usar um PDF aqui. Isso aqui, gente, foi a minha irmã que editou. Não sei se algum de vocês buscaram, mas não tem um PDF de boa qualidade na internet, a não ser o e-book oficial, né? Esse aqui está gratuito, disponível aí na internet, e aí o que a gente fez foi tornar ele mais fácil de ler, porque ele estava muito, muito bagunçado, né? E aí a gente buscou e reorganizou ele. Então a gente vai ver, desses 30 capítulos aqui, nós vamos ver 20, certo? Depois nós vamos conversar um pouco mais. E aí, antes da gente entrar, hoje, eu queria que a gente conversasse primeiro sobre essa obra. Primeira coisa que a gente vai fazer é conversar sobre a obra, sobre o livro Boa Nova como um todo, né? Eu gosto de conversar antes sobre o livro, a gente saber o que a gente está lendo, no sentido de quando é que esse livro foi publicado, quando é que esse livro foi trazido para nós, né? Como é que ele chegou até nós e coisas do tipo, né? Para a gente não ir entrando assim sem saber nada. Então, o livro Boa Nova, ele tem psicografia do médium Chico Xavier, né? Que todo mundo conhece um pouco aí, e foi trazido para nós pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, para quem não conhece, né? Ele é um dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Ele era jornalista, cronista, que mais que a gente pode falar aqui? Deixa eu achar aqui no Google para eu não passar vergonha, né? Então, o Humberto de Campos, ele nasceu em outubro de 1886, e desencarnou no Rio de Janeiro em 1934. Ele era jornalista, foi político e um escritor brasileiro, né? Humberto era de Miritiba, que fica no Ceará, se eu não me engano. Hoje a cidade não se chama mais Miritiba, ela se chama Humberto de Campos, porque ele é o filho mais notável, né, dessa terra. O Humberto tem uma história muito peculiar com o Espiritismo, porque ele, quando foi publicado Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro do Chico, né, com os poemas ali assinados por grandes nomes da poesia lusitana, né, e da poesia brasileira, ele fez uma crítica do livro no sentido literário mesmo. Pegou o livro, leu e à época ele ajudou muito na divulgação do trabalho do Chico, porque ele dizia que das duas uma, ou o Chico era um gênio e sabia copiar muito bem o estilo dos poetas parnasianos, ou aquilo tudo era verdade. Era mesmo os mortos mandando comunicações para cá. E tem uma crítica dele, tem uma conversa dele sobre o livro que é muito engraçada, porque ele fala que ele se sente prejudicado. Ele se sente. Como é que fala? Ele se sente um tanto diminuído, porque a concorrência era muito desleal. De repente, ele ali, né, que também se aventurava um pouco na poesia, tinha novamente de concorrer com Castro Alves, com Olavo Bilac, com
Augusto dos Anjos, e tantos outros que vieram, né? Então ele dizia, olha, nós estamos aqui lutando para ganhar o nosso ganha-pão, né? Lutando para colocar o arroz na mesa, e aí me vem agora os desencarnados mandando livro, né? A custo de nada, né? Sem custo nenhum para eles. E aí nós estamos aqui na peleja, né? E agora vamos ter de volta todos esses grandes nomes para concorrer com a gente. E, posteriormente, ele começa um trabalho de verificação dos artigos escritos sucessivamente ali pelo Chico. Ele tinha um interesse muito grande no espiritismo, que nasceu por essa curiosidade fenomênica. Ele viu ali, como assim alguém, né, um mulato do interior de Minas Gerais, psicografando grandes obras e com uma genialidade, né, tamanha, de assustar a gente, de mostrar para a gente assim um mundo do passado tão maravilhoso, né? Tem alguma coisa aí com esse cara, eu vou lá conhecê-lo. E aí ele parte do Rio de Janeiro e vai, na época até Pedro Leopoldo, para conhecer o Chico. Ele conheceu o Chico, ficou encantado com a simplicidade do Chico, percebeu, né, que havia algo ali muito diferente, né, no trabalho do Chico. E o que acontece posteriormente, né? Ele desencarna cerca de mais ou menos 5 anos depois que ele havia conhecido o Chico, lá em 34, né, como a gente viu aqui, ele desencarnou muito novo, né, à época. Ele teve um problema, se eu não me engano, foi na região gástrica, e ele desencarnou, e contam os biógrafos do Chico que, desde o momento que ele desencarnou, ele começou a procurar o trabalho lá de Pedro Leopoldo para mandar cartas, porque ele ficou tão maravilhado quando ele, ainda encarnado, viu esse fenômeno dos mortos mandarem cartas para os vivos, na visão dele, que ele queria participar também. Que ele queria mandar cartas também. E aí o pessoal conta, né, o pessoal que participava ali dos trabalhos mediúnicos junto do Chico, e o próprio Chico contou para alguns amigos, que eles perceberam a aproximação do espírito de Humberto de Campos. Ele desencarna em 35, mais ou menos em 36, ele já estava ali presente com eles, querendo mandar algumas mensagens, só que aí acontece uma história nos bastidores espirituais que é muito bacana, né? Essa história, inclusive, está narrada também no livro Voltei, né? Do irmão. Não, ixi, esqueci o nome do espírito agora, que vergonha. Dalvani me ajuda, Dalvani sabe. Voltei é do espírito. Irmão Jacó, não é? Oi? Irmão Jacó? Isso. Isso, Irmão muito obrigado. Jacó. É o Isso, Frederico. irmão Jacó. É o É o Frederico. Frederico. Isso, Frederico Figner, né? Frederico É, Figner, que era que é o irmão Jacó, manda, né, o livro Voltei. E no livro Voltei ele conta que o Frederico Figner, para quem não conhece, era presidente aí da Federação Espírita Brasileira, né? Trabalhador ativo do movimento espírita brasileiro por muitos anos, do movimento espírita brasileiro por muitos anos, e ao desencarnar percebeu, né? É aquela velha história, percebeu que ajudou a fundar muito centro espírita, mas não tinha fundado um centro espírita dentro de si, né? E ele narra um desses encontros que ele teve, né? Porque os dois, Humberto de Campos e ele, desencarnaram mais ou menos na mesma época, e mais ou menos na mesma época também começaram a vir as primeiras comunicações de André Luiz, e o Frederico Figner, né, o irmão Jacó, ele questionava tanto o André Luiz manda mensagens, quanto o, o Humberto de Campos também. Porque ele dizia que ele era presidente da Federação Espírita, ele tinha muito o que falar, ele já era espírita desde encarnado. Esse pessoal está furando fila, né? Na visão equivocada dele, eles estavam ali furando fila. Só que aí ele tem uma conversa com o Emmanuel, né? E o Emmanuel explica a mesma coisa que ele explicou para o Humberto de Campos, né? Que não bastava estar morto
para mandar mensagem, né? Era necessário que houvesse um intuito, e um intuito cristão para com essas mensagens, certo? Penso eu, gente, que realmente o Humberto de Campos furou um pouco a fila, ou pegou ali, pegou, né, se a gente acreditasse em coincidência, pegou o lugar que seria do Frederico Figner nas publicações. Porque quando a gente pega os livros do Humberto, deixa eu pegar um livro aqui dele, por exemplo, para vocês entenderem mais ou menos o que eu vou dizer. Quando a gente vai estudar os livros do Humberto, esse aqui é um deles, Contos de Apolo. É muito interessante. Por quê? Os primeiros livros que ele manda, o primeiro livro que ele mandou, por exemplo, são as chamadas Crônicas de Além Túmulo. Eles reuniram várias crônicas que o espírito Humberto de Campos mandou e publicaram em forma de um livro. Essas crônicas, à época, eram publicadas nos jornais de grande circulação. Gente, na época, jornal era tipo a internet hoje. Caiu na internet, né? Se tiver alguma coisa curiosa, o pessoal comentava muito, né? E na época o jornal era o meio de comunicação mais utilizado no Brasil. Então, muitos ficaram surpresos ao perceber, né, que Humberto, que antes era um crítico, né, no sentido positivo do espiritismo, agora estava junto com o Chico mandando mensagem, né? No Crônicas de Além Túmulo, ele manda cartas, tem cartas, né, que ele mandou ali para várias pessoas, no intuito de provar que era ele mesmo, né, no intuito de dizer, olha, não é o Chico que está escrevendo para você, sou eu, né? E ele narra para a gente uma infinidade ali de causos e de crônicas, onde ele, onde ele se mostra um tanto chateado com a situação nossa de encarnado, que mesmo diante de um fato maravilhoso como o da mediunidade, não se atina com nada, né? Não presta atenção em nada, não, não percebe, né, a beleza e a grandeza do que estava acontecendo ali. Então, os primeiros livros do Humberto, tirando ali o Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Crônicas de Além Túmulo, o Estante da Vida, Novas Mensagens, Crônicas de Além Túmulo, deixa eu pegar aqui a ordem cronológica, deixa eu pegar aqui certinho para vocês. Certo de Campos, Chico Xavier. Vamos pesquisar aqui no Google, porque são muitos livros, gente. Eu estudei eles, mas só que agora eu estou confundindo os nomes, porque os nomes dos livros deles são um tanto grandes. Mas olha só. Então vamos lá. O primeiro livro que ele manda através do Chico não foi o Crônicas de Além Túmulo, foi o Palavras do Infinito. Mas só que o Palavras do Infinito, se eu não me engano, tem participação dele. O livro não é só de mensagens dele, mas já tem participação com mensagens dele. Em 37, ele mandou o Crônicas de Além Túmulo. Ele desencarnou em 35. Em 37, ele já estava mandando mensagens pelo Chico. Em 38, ele mandou o Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma história do plano espiritual. É a história do Brasil vista do plano espiritual, certo? O Emmanuel, por exemplo, mandou para a gente A Caminho da Luz. O A Caminho da Luz conta a história da humanidade pelos olhos da espiritualidade, certo? Quem já leu percebe, né? O Emmanuel vai falar até da formação do planeta até os dias ali onde eles viviam, né? Mais ou menos na década de 40. O Humberto de Campos reúne as histórias do plano espiritual sobre o Brasil. Por isso o livro se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí ele vai contar desde a Gênese, né? É um trabalho bem mosaico mesmo, bem de Moisés mesmo, o que ele faz, assim, de mostrar a gênese do planeta, do país Brasil, né? Da importância do Brasil para o mundo. E aí, estudando, né, o livro, a gente entende por que ele chama, né, o Brasil de Coração do Mundo, Pátria
do Evangelho. Muito interessante, né? Para mim, leitura obrigatória aí para todo mundo. E aí, ele continua mandando. Em 1940, ele manda o livro Novas Mensagens. Em 41, ele manda o livro Boa Nova. A partir desse livro aqui, do Boa Nova, nós temos uma revolução na escrita do Humberto de Campos. E foi a partir do livro Boa Nova que os curiosos, aqueles que diziam que não era Humberto de Campos que estava mandando aquelas mensagens, foi a partir desse livro que eles disseram: realmente isso aqui é uma palhaçada, uma balela. Estão usando o nome do Humberto de uma forma equivocadíssima, um desrespeito à memória do Humberto. E é daqui, desse livro, que inicia-se o processo que vai culminar na ação judicial da família do Humberto de Campos contra o Chico, né, contra a Federação Espírita Brasileira. Humberto de Campos tinha filhos, né, tinha esposa e filhos que ficaram aqui depois que ele faleceu. Eu vi uma entrevista que é mais ou menos dos anos 70, mais ou menos dos anos 80. Aquele repórter que era muito amigo do Chico, ele trabalhava no, acho que no SBT, né, eu não lembro. E, Saulo Gomes, eu não lembro. Vou lembrar certinho e logo, logo o nome reaparece aqui na minha mente e vou contar para vocês. Ele reuniu, né, o Chico com o filho do Humberto de Campos, um dos filhos, né, que à época era muito novo, assim, ele já era mais ou menos adolescente na época, quando rolou o processo judicial. Ele foi em uma reunião com o Chico, pediu desculpas, né, pelos atos da família, isso na década de 80, né, isso, o processo aconteceu na década de 40. E aí ele pediu desculpas para o Chico, né, e disse que eles nem queriam entrar com a ação. O negócio foi o advogado que era amigo da família, que jogou a ideia e que, por meios próprios, conduziu a ação. Ele que pagou custas, ele que fez tudo, porque ele achava que estavam usando o nome do Humberto de Campos, vocês imaginem, um imortal da Academia Brasileira de Letras, um dos homens mais lidos da capital do Brasil, né, do Rio de Janeiro, à época, porque ele escrevia para o Globo, né, o Globo não, eu esqueci o nome do jornal, que depois viria a se tornar o Globo, o jornal de maior circulação lá no Rio de Janeiro. E ele queria, porque queria tirar o nome do Humberto de Campos dessas publicações. A ação judicial versa, né, sobre direitos do uso do nome, né, do Humberto de Campos, que na época, né, o Chico recebia os livros, passava para a Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira publicava os livros, mas não recebia lucro sobre eles, né? O, o lucro obtido com a venda das obras não ficava com a FEB, né? Não fica com a FEB até hoje. Ele é distribuído em projetos de assistência social, né? Paga-se apenas a impressão mesmo do livro, né? Vocês podem ver que editora espírita não tem nenhuma editora espírita rica, né? Tem editora espírita que se mantém, né? Não tem editora espírita rica, riquíssima. Isso aí não tem, mesmo com a quantidade de obras já vendidas ao longo da história aí. Por quê? Porque as obras, conforme o direito de cessão que o Chico passou para a Federação Espírita Brasileira e para as outras, né? E elas se mantêm na obrigação de repassar o lucro para instituições de caridade. Aí a FEB destina para centros espíritas, destina para projetos que ela mantém, né, em todo o Brasil e por aí vai, certo? Então esse processo foi movido pela família, né, do Humberto de Campos. Em um dos livros dele, se eu não me engano, no Reportagens de Além Túmulo, ele ele vai contar, né, do desgosto que ele sentia no plano espiritual por ver o nome da sua família, né, e por ver que ele havia falhado como pai na educação dos seus filhos, porque acabou se tornando, né, esse imbróglio jurídico uma questão puramente material, né, acabou se transformando em uma verdadeira tempestade num copo d'água, e ele percebia lá do plano espiritual que tudo girava não só em defesa de uma honra, em defesa de nada, mas principalmente em defesa de dinheiro, né? Já que está publicando com o nome do Humberto,
a família merece receber uma parte, né, do dinheiro, já que estão dizendo que é ele, né? Esse foi um dos únicos casos, né, que a gente teve, depois dele, inclusive, depois desse caso com Humberto de Campos, o pessoal lá do plano espiritual começa a tomar medidas, né, para que isso não aconteça. Por exemplo, nós citamos aí o livro Voltei, do Frederic Figner, né? A família do Frederic Figner também estava viva na época, então o que eles fizeram? Olha, não vai assinar Frederic Figner, né? Vai assinar Irmão Jacó. A mesma coisa com o André Luiz. Nós sabemos, né? A gente pode falar hoje, né? André Luiz é o médico sanitarista Carlos Chagas, né? A gente conhece a história do Carlos Chagas. Carlos Chagas foi o homem aí por trás, né? De revelar para nós a doença de Chagas. É um dos médicos mais brilhantes que o Brasil e o mundo já teve, né? Ele é um dos únicos a descrever a, a doença de Chagas, né? E de uma forma completa, né? Desde onde ela vem, ele estudou o inseto barbeiro, ele estudou o, o intestino do inseto barbeiro, porque ele sabia que eles descobriram, né, que o parasita que causa a doença de Chagas não é um veneno do inseto, né, mas sim um parasita que reside no intestino do barbeiro, né, desse besouro. E ele fez esse trabalho desde lá do início até a evolução final da doença, né? Então, era assim, era coisa de receber prêmio Nobel, né? Mas só que cientistas aqui da América do Sul nunca são reconhecidos pelos seus trabalhos, né? Porque eles não curam doenças de branco, né? Eles curam doenças de latinos, então o pessoal lá de cima do Equador não dá muita moral pra gente. Mas por conta desse problema judicial que a gente teve com Humberto de Campos, nós tivemos aí os espíritos utilizando os nomes, é, dando esses nomes, né? Esses, como é que chama? Quando pseudônimos, né? Dando esses pseudônimos para assinarem os seus livros, né? O André Luiz, o Chico conta, né, que ele tirou esse nome do irmão do Chico, né, que estava dormindo ao seu lado quando ele o visitou pela primeira vez, e aí ele passa a assinar André Luiz, né, meio que uma homenagem ali ao irmão do Chico, mas hoje a gente pode dizer, né, que o André Luiz é o Carlos Chagas, como o irmão Jacó é o Frederico Figner, e como a gente vê aqui, ó, nas publicações posteriores do Humberto de Campos, que é o nosso tema de estudo de hoje, ó, irmão X é Humberto de Campos. Então, depois do livro Boa Nova, começa esse processo que a gente vai entender bem aqui na leitura da introdução do livro, né? E, se eu não me engano, o último que ele manda com o nome de Humberto de Campos é o Reportagens de Além Túmulo, que é de 43, e em 45 ele publica Lázaro Redivivo. Eles publicam o livro Lázaro Redivivo, que é do Humberto de Campos também, mas só que a partir daí ele passa a assinar Irmão X. E é Irmão X até o final do seu trabalho junto com o Chico. Humberto não mandou só livros, né? Tem muitas mensagens dele espalhadas dentro aí da psicografia do Chico. Às vezes tinham livros aí que eram de espíritos diversos, e aí tem muita mensagem do Humberto de Campos, barra Irmão X, né? Publicadas nesses livros também. Teve uma atividade mediúnica junto ao Chico gigante, enorme. Ele conseguiu aí trazer muita coisa pra gente, muita coisa mesmo foi publicada, sempre posterior aí a esses trabalhos, né? Com esse viés evangélico. Ele vai dizer, né, aqui pra gente, durante a introdução, que ele cansou-se, né, de participar aí do clube, né, dos intelectuais e passou a querer frequentar o clube dos evangelizados, né? O último livro publicado, né, com mensagens do Humberto de Campos vai sair em 1989. Então, olha só, ele começa a publicar em 36, mandando Palavras do Infinito, e a gente vai receber o último livro dele, né, em 89. Em 89 também o Chico já estava mais ou menos, né, parando de publicar
tantos livros, da forma que, comparando aí a outros períodos, né, que ele publicava muito. Em 89 o Chico já tinha 79 anos, né, então já estava mais velhinho, mais cansado, né, e o ritmo de publicações já não era o mesmo, mas, olha só, ele ficou quase 55 anos junto do Chico, né, junto da equipe mediúnica que assessorava o Chico, né. No Instruções Psicofônicas, a gente tem mensagens dele também, algumas, assim, o Instruções Psicofônicas é muito voltado para o trabalho mediúnico, né, mas a gente tem algumas mensagens dele, a gente tem algumas participações dele dentro do livro, que a gente pode até ouvir. Eu não sei se tem áudio, mas no Instruções Psicofônicas, né, quem quiser buscar aí, tem áudios, né, a gente ouve, por exemplo, as reuniões mediúnicas que eles realizavam lá em Pedro Leopoldo. Tem, por exemplo, o Chico incorporado, o André Luiz, né, falando, né, passando essas instruções ali para o trabalho mediúnico, são fantásticas, né, e o Humberto de Campos manda algumas mensagens ali, ainda assinando ainda como Humberto de Campos, certo? E aí, a gente vai entender o que aconteceu com esse espírito, que era um homem do mundo, um homem badaladíssimo, né, que recebeu aqui todas as pompas enquanto encarnado, né, um intelectual. Gente, para ler Humberto de Campos primeiro, hoje em dia, você tem que fazer um curso de português, né? A gente faz culto aqui no lar já há alguns anos com as obras dele, com os livros dele. Tem palavras que a gente não usa mais, você já tem que ler com aquele dicionário do lado. Por quê? Porque faz parte disso, né? Faz parte do espírito, né? Ele é um erudito. Os primeiros livros dele são cheios de citações à, à mitologia grega, à mitologia egípcia, à mitologia nórdica, citações históricas que botam a gente para estudar. Ele cita nomes, ele cita de generais a atrizes, de cantores a poesias e livros da literatura clássica mundial, que quando você vai ler os livros dele, os rodapés, o rodapé, a FEB coloca, né, porque a gente é um tanto ignorante hoje, né, a FEB coloca um rodapé, e às vezes o rodapé é maior que o próprio texto, de tantas citações que ele fazia a inúmeros personagens da história mundial que às vezes a gente desconhece. Mas ele conhecia a fundo. E quando você vai entendendo o porquê da citação, você vai compreendendo onde é que o pensamento desse homem estava indo. Só que algo mudou. Algo mudou. Algo aconteceu. Enquanto ele estava ali desencarnado, ele volta para o plano espiritual, ainda um homem desse mundo, mas algo acontece com ele. E esse algo ele narra aqui. E é daqui, gente, que a gente vai entendendo essa transformação no sentimento que o cristianismo pode fazer conosco. É aqui, no depoimento dele, no depoimento do autor do livro, que a gente já vai começando a perceber o que aconteceu ou o que pode acontecer conosco se a gente leva o espiritismo, o cristianismo a sério. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, essa é a introdução do livro, que ele chama de Na Escola do Evangelho. Oferecendo esse esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese dessas palavras. Eu tenho que explicar para vocês de onde surgiram, né, essas palavras. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Ele não fala mais do mesmo jeito que ele falava antes. Ele está reconhecendo que quem ler as mensagens do Boa Nova e comparar com as mensagens que ele estava mandando anteriormente, vai perceber que aconteceu alguma coisa. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Eu não vou escrever mais como eu escrevi antes. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. Aqui não tem mais.
E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência da alma, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico. E aqui, gente, eu tenho que dizer para vocês que eu entendo o Humberto. Então, eu sempre estudei muito, né, a doutrina espírita. Desde o primeiro dia que eu entrei na doutrina, o que mais me chamou a atenção foi a doutrina como um todo. E para você conhecer a doutrina, você tem que estudar ela. Então, eu sempre gostei muito de estudar a doutrina espírita. E depois de muito nadar, né? A gente nadou tanto em todos os lugares, foi para estudos de mediunidade, a estudos de causa e efeito, as leis, livro dos espíritos, livro dos médiuns, céu e inferno, Gênese, todos os lugares a gente percorreu estudando. Depois que eu li esse livro, eu posso falar para vocês aqui de coração aberto, eu não tenho vontade de falar de mais nada dentro da doutrina espírita, a não ser de Jesus e da sua moral. Para mim, não precisa de mais nada. A gente pode focar uma vida inteira de estudos na moral evangélica. Esse livro me... Nossa, mas foi assim, ó, abriu minha mente. Falei, entendi. Entendi o que eu estava buscando. Que eu estava dando voltas, que eu estava correndo uma maratona para descobrir. Estava aqui na minha frente o tempo todo. E aí, depois disso, depois de passar a trabalhar só com esses temas, passar a trabalhar com Jesus, falar de evangelho, falar do evangelho dentro da doutrina espírita. Certa feita, uma companheira nossa de doutrina espírita virou para mim e falou assim: lá vem o Marcos, o pastor espírita. Porque quando a gente muda o nosso foco, fica parecendo realmente isso aqui. Parece que a gente virou um ministro da Eucaristia dentro do Espiritismo. Então tem gente que está dentro da doutrina espírita e não é que ele não quer saber dessas coisas. É que ele já leu. Ele já sabe. Ele conhece essa história de cor salteado. Ele conhece a moral da história. Ele sabe tudo. Entende? Então falar de Jesus para ele é enfadonho. É enfadonho. Isso não é um erro. A gente nem deve julgar. Eu mesmo não julgo. Primeira vez que eu li A Caminho da Luz, gente, o Emmanuel falando de Jesus, eu era um jovem, né? Eu devia ter uns 20 e poucos anos. O Emmanuel falando de Jesus, o Emmanuel enche a boca para falar de Jesus lá no A Caminho da Luz. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, esse Emmanuel é um puxa-saco. Nossa Senhora, para que isso? Toda vez que ele vai falar de Jesus, ele enche a boca, ele busca uns substantivos, uns adjetivos para falar. Eu falava, nossa, esse Emmanuel tá doido. Eu precisei de mais uns anos para entender por que o Emmanuel tem toda essa deferência por Jesus. Né? Ainda vou precisar de mais uns 2000 anos, como o Emmanuel precisou, talvez, para entender Jesus dessa forma tão brilhante, né? Então é mais ou menos assim. Percebam vocês. Até dentro do movimento espírita, gente. Quando a gente começa a falar de Jesus demais, pessoas acham ruim. Mas seja paciente. Seja paciente. E como diria o apóstolo Paulo, já que você conhece a Jesus, por caridade em nome dele, ofereça o seu melhor a essas pessoas. Porque elas ainda não veem. Mas um dia elas vão ver. E quando esse dia chegar, elas vão estar que nem a gente, arrependidas por um dia ter duvidado, né? Por um dia ter menosprezado todo esse conhecimento aqui. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito injusta. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. O seu gosto, os seus gostos refletem você, né? Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. Isso aí dos livros que o próprio Humberto escreveu enquanto estava encarnado.
As páginas do Conselho 20, um dos seus obras, são muito diversas, em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país de minha alma. Humberto faleceu, gente, após um longo processo de doença. Ele ficou doente, acho que muitos anos. Uma das visitas que ele fez ao Chico, inclusive, foi nessa tentativa, né, de cura. Né? Saiu lá da casa do Chico sem essa cura física, mas já levando algo para o seu espírito, né? Que foi o que o ajudou. Ele passou por essa dor, né? Durante muitos e muitos anos. E ele conta, né? No Crônicas de Além Túmulo, ele conta muito isso. De como essa dor auxiliou a abrir os olhos para coisas que ele não via. E como ele se arrependia, né? De só ter começado a enxergar essas coisas quando ele estava próximo da morte. Meu problema atual é não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Meu problema atual não é audiência. Meu problema atual é proveito. Isso, é isso que eu estou buscando. Eu não estou querendo mais agradar as pessoas. Estou querendo aproveitar as oportunidades que eu tenho. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Então, outra dica aqui, né? Desde que ele estava envolvido no processo de trazer essa tradição do plano espiritual acerca do Brasil, né, que culminou no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, desde que ele se vinculou a esses espíritos, algo mudou dentro dele. Então não foi assim, não foi né? Foi um estalo, mas esse estalo levou um tempo. Então ele dedica o livro, né, a todos aqueles que trabalham o evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por aperfeiçoar sentimentos a exemplo do Cristo são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. O plano espiritual é uma sociedade. Toda sociedade tem o seu folclore, não é? Folclore que é o quê? A, vamos pegar a palavra no seu na sua raiz, né? Folclore, né? Que é conversas do povo ou histórias do povo. Folclore, né? As lendas, as conversas, a, a sabedoria, né? Porque às vezes a gente fala assim, é o folclore brasileiro, a gente pensa assim, né? Mula sem cabeça. Também. Essas são lendas que fazem parte do folclore brasileiro. Só que tem outras coisas que fazem parte do folclore brasileiro que não são necessariamente as lendas. Por exemplo, as nossas tradições, os nossos costumes, as histórias que a gente conta, histórias de moral. Não é? Quem nunca ouviu, por exemplo, a história. Deixa eu pegar aqui uma história bem. Eu nem sei, aí eu não sei dizer se é brasileira, né? Mas é uma história que participa muito do nosso folclore. Atirei o pau no gato. Folclore brasileiro. Ao mesmo tempo que. Nossa, tá difícil, hein? Eu penso em alguns aqui, mas aí eu lembro que é estrangeiro. Mas vamos dizer. Fala, Nico. Boi da cara preta. Oi? O boi da cara preta também é. O boi da cara preta. Isso, exatamente. O boi da cara preta é bem brasileiro. A raposa e a uva, Cleisibel, é de fora. A raposa e a uva é do. É do cronista francês, eu esqueci o nome dele. Eu fiz a minha avaliação agora com aquela da raposa e da jarra, né? Que ela oferece para o outro um prato que ele não consegue comer. Exato. O prato raso, né? O prato raso e o prato fundo, não é que fala?
É tipo uma cegonha, né? Uma ave, e Isso. pico, ela não consegue comer. Essa é brasileira. Aham. Quando eu Então, era menina, era uma assim. Fui no Tororó beber água, não achei. Vinha. é isso. A Raposa e as Uvas, Cleide Bel, é do La Fontaine. Os meus espíritos assessores aqui estão me dizendo. A gente foi numa exposição um dia desse, eu estou tentando aqui lembrar o nome dele, porque a gente foi ver os quadros e o artista, né? Ele trabalhou grande parte ilustrando essas fábulas do La Fontaine. É o que eu estava pensando aqui e só me vinham essas. Mas é isso. É como se o plano espiritual tivesse, né, a sua própria tradição, porque alguns espíritos no plano espiritual são errantes. Eu nem digo que são a maioria, né? Outros não, outros já estão ali com residência fixa, né? Então, aquela sociedade tem também as suas histórias. E assim como a gente tem aqui no plano material as nossas histórias sobre o Evangelho, o plano espiritual também tem as suas histórias sobre o Evangelho. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. E aqui, gente, nessa frase, o Humberto vai descrevendo para a gente o que vai se transformar o trabalho dele. Porque quando você pega aqui ó, o Contos e Apolo, é exatamente isso. São histórias que ele conta dessas tradições espirituais que a gente, às vezes, se a gente é um leitor meio desapercebido, a gente vai achando que um espírito está inventando história para nos mandar. Mas que, na verdade, ele está fazendo assim como o André Luiz. Ele está relatando coisas que acontecem com anônimos e mandando para nós com o enfoque, né, nesse proveito moral. Toda a história, todo o trabalho que é feito no plano espiritual, toda história que é contada, todo o trabalho que é realizado, busca esse proveito de crescimento espiritual. Eles não se sentam lá organizados, dentro de um trabalho sério, com um instrutor sério lá no plano espiritual, para conversar potoca, para fofocar. Eles não pegam a cadeira e põem lá na porta da casa para ficar sentado fofocando sobre a vida alheia. Eles têm um projeto, eles têm um trabalho a ser feito. E essas histórias, e é nisso que o Humberto vai focar. Vocês podem perceber que as histórias do Irmão X, na sua grande maioria, são apólogos, né? Que são essas histórias com um fundo moral por trás, né? Geralmente envolvendo tratamentos evangélicos, né? A moral evangélica, a moral do Cristo. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Então tem um texto dele que é fantástico, fantástico, que ele vai contar para nós o encontro de Bezerra de Menezes com Santo Antônio de Pádua. E o Bezerra de Menezes, ele conta nessa história como o Bezerra estava um tanto chateado, porque o pessoal, os espíritas brasileiros que acompanharam, né, o Bezerra aqui, que conheceram, depois que ele desencarnou, endereçavam preces para ele, para Bezerra de Menezes, tipo assim, Bezerra de Menezes me ajuda a encontrar um marido, Bezerra de Menezes me ajuda nessa disputa de herança, Bezerra de Menezes me ajuda, eu tenho que comprar um lote ou não tenho? Você acha que é bom comprar uma fazenda ali no estado tal ou não? E o Bezerra, lá do plano espiritual, recebia essas preces e ficava muito confuso. Falava, gente, mas eu nunca fui homem de negócio na Terra, eu era médico, só trabalhava, eu não tenho experiência com nada disso, o que eu faço? E aí, para ajudar o Bezerra de Menezes, aparece Antônio de Pádua, ou o nosso Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, gente. Antônio de Pádua foi um dos eruditos do estudo do Evangelho lá na Idade Média. Né? Nascido lá na cidade italiana de Pádua. Ele dedicou a sua vida ao Cristo, a viver para Jesus. E aí, depois que ele morreu e foi canonizado, o que as pessoas fizeram com ele? Transformaram Santo Antônio num santo casamenteiro.
E aí ele vai contar, né, para Bezerra de Menezes que, olha, Bezerra, a obra do Evangelho é uma obra de educação. Então, se estão te procurando para achar um tesouro escondido, auxilia. Auxilia, sabe como? Empreendendo esses espíritos a trabalhar a terra. Já que eles querem buscar algo que está debaixo da terra, ensina eles o valor de trabalhar na terra. Porque esse trabalho que eles estão fazendo aqui vai ser aproveitado futuramente em algumas plantações ou em alguns outros trabalhos que eles vão fazer. Se estão te pedindo conselhos amorosos, ajuda. Porque não é que você vai arrumar um pretendente para essas pessoas, mas é que você vai transformá-los, pouco a pouco, com esses conselhos, em pessoas mais sãs, em pessoas melhores. E aí ele fecha, né, o capítulo com essa moral sempre muito profunda, né, presente nos textos do Irmão X, em que Antônio de Pádua vai dizer para o Bezerra de Menezes, né? Bezerra, lembre-se que o Evangelho, a obra do Evangelho, é uma obra de educação. Não se esqueça. Trabalhar o Evangelho é trabalhar a educação. E aí, educação, né, nas múltiplas inteligências. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nenhuma das personagens evangélicas, gente, é superficial. Todas elas têm uma história. Todos eles têm algo para nos passar. Então não é, um dia desse a gente tava brincando aqui, né, que a nossa cachorrinha fica pelos cantos com um olhar de Madalena arrependida. Quem que nunca ouviu isso, né? Fazendo essa alusão a Maria de Magdala, né? Com o seu olhar arrependido depois de ter conhecido Jesus. Então não é só isso. Nunca é, né? Ai, Judas. Gente, quem quer conhecer a história de Judas, aproveita esses momentos próximos aqui a Humberto de Campos para vocês perceberem o gigantesco espírito que é Judas. No que ele se transformou e em como a história dele é importante dentro das lições evangélicas. Nenhum dos apóstolos que vai aparecer aqui, gente, vai aparecer como um santo. Nenhum dos apóstolos que vai aparecer aqui vai aparecer como um espírito perfeito. Eles vão aparecer tal como eles são. Tal como nós, humanos, né? Como eles eram, na verdade, né? Aqui nessa época. Gente como a gente, humanos. E de cada um desses trabalhos, de cada uma dessas pessoas, a gente retira algo muito valoroso para nós mesmos. Inumeráveis observações sobre o mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Tá falando com a gente, ó. Concordo que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Contando para nós que ele não trabalha sozinho. Aqui ele não estava falando só do Emmanuel, não, viu? São de pessoas aí que a gente nem sabe o nome. E às vezes nem vai saber. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. Hoje, eu não acredito. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Hoje, o meu coração está com Jesus. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes de nossa época. Não deu nem moral, né? Olhou para aquilo e falou, nossa, esses evangélicos são tudo malucos. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Ele começou a fazer o trabalho de resgate dele. E aqui estou, para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, na sua causa divina de luz e redenção. Por que eu estou mandando esse livro? Estou mandando esse livro
em reconhecimento a Jesus. Não só a ele, mas aqueles que trabalham junto com ele. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava na terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Ainda, né, mesmo banhado por essa luz de evangelho, eu ainda sinto em mim, né, as dificuldades, ai, mesmo conhecendo o evangelho, eu ainda sofro, porque eu ainda tenho muito do homem antigo, né? Olha se não está falando com a gente. Mas como Bartolomeu, apóstolo Bartolomeu, já possuo o bom ânimo, gente, grave isso aqui. Meu capítulo favorito desse livro é esse aqui, ó. Bom ânimo. Justamente do Espírito Bartolomeu. Mas como Bartolomeu já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha, não só trabalha, mas descansa também. Que bonito, né? Que bonito. É um convertido. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor de crítica, né? Esses que me leem com sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz, no seu capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos, Pedro, né? Porque o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Pedro, gente, estava contando para a gente esse tempo todo que se Jesus conversava com o público em parábolas, com os apóstolos, ele esclarecia tudo. Com os apóstolos, ele jogava limpo. Por quê? Porque os apóstolos já tinham material suficiente para poder entendê-lo. O público, muitas vezes, não. Há, porém, ainda... perdão. E o apóstolo João, quando afirma, no seu capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de pedir fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. A famosa frase de João, né? Não caberiam na terra livros para explicar o que Jesus fez e o que Jesus falou. E é só. Como se vê, não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu, Humberto de Campos, agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos, os espíritos evangelizados. Pedro Leopoldo, 9 de novembro de 1940. É daqui, gente, que a gente vai começar. É daqui que a gente vai compreender do que se trata esse livro. Do que se trata um pouco mais, né? Sobre esse evangelho vivo que os espíritos evangelizados vivem. Que os espíritos realmente evangelizados querem para si. Então, eu convido vocês, né, a gente fazer esse estudo dessa obra maravilhosa que mexeu com a cabeça de um erudito, um cientista, alguém aqui, ó, da matéria. E ele vem trazer para nós o suprassumo de tudo isso que ele ouviu, leu, estudou, trabalhou, pensou, refletiu. Estão todos aqui, nesses 30 capítulos. Nós não vamos ver os 30, infelizmente. Mas fica aí o convite para a gente
trabalhar com o máximo proveito esses 20 capítulos que a gente vai ver aqui. Certo? E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa introdução? Assim, é maravilhoso a gente se desdobrar nessa transmutação de um ser encarnado, arraigado na sua personalidade, né? E que quando se depara com essas verdades espirituais, se transforma ao ponto de nem mesmo ser reconhecido, né? Ter que afirmar a sua autenticidade, por quê? Porque ele, ao se deparar com isso, ele decide mudar a sua essência. Então, é um processo de transformação que, como você mencionou, Marcos, muitos de nós fica irreconhecível. Nos nossos planos aqui, quantas vezes, em determinado momento da vida, a gente realmente decide beber dessa fonte e ela gera em nós um êxtase que realmente a gente vai ser taxado. E aquele momento onde a afirmação, né, é que a gente tem que dar graças quando, em nome do Cristo, a gente for perseguido, né? Lógico, tomar cuidado com o fanatismo, a gente não vai sair pregando aí nos terminais da vida, né? Mas a nossa palavra, o nosso comportamento, o nosso pensar e o nosso agir, ele tem que estar subsidiado no Evangelho, para que ele não seja somente um preceito a ser manifestado verbalmente, mas ele realmente ser experienciado no nosso dia a dia. É tão interessante que quando ele faz essa menção final, que há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. A gente tem em todo momento pensar, por meio do esclarecimento, né, o quanto a gente precisa se evangelizar. É uma transformação que realmente ele decide. Aí a gente pode fazer, igual o encontro de Emmanuel com Cristo mesmo, né? Pode ser, é agora ou há milênios, né? Adiante. Então, a gente está tendo uma oportunidade muito grata e ver essa referência muito humana que nos aproxima. E realmente esse livro ele vai falar disso. Assim como essa introdução, que Humberto de Campos apresenta ele como ele era e como ele está em decorrência do processo de evangelização. Vai nos apresentar também os apóstolos nessa transformação, né? Muito gratificante. Demais. Demais. É assim, nossa, só de lembrar eu já me emociono aqui. Muitos capítulos são muito especiais, né? A gente vai ver eles aqui, né, dentro do seu máximo, o máximo que a gente conseguir aqui. É claro que esse não é um estudo definitivo, né? Nada disso, a gente ainda vai se surpreender muito com cada uma dessas passagens aqui, com o passar dos anos, né? Elas vão mudar com o nosso entendimento, né? Vão mudar com o nosso amadurecimento, né? Com o nosso crescimento espiritual, mas isso é gratificante, viu? Então, deixo aqui, né? Tô falando para vocês de coração. Essa não é uma obra, gente, simples assim de estudo, né? Porque não tem como a gente esclarecer alguma coisa que não é diferente. A gente não vai estudar ela como a gente estudou André Luiz, como a gente estuda André Luiz. A gente não vai falar aqui de termos técnicos, termos doutrinários. Não, a gente vai falar aqui de ser humano. A gente vai falar aqui de gente. A gente vai falar aqui de espíritos eternos. Que como a gente tem suas dificuldades, que como a gente tem suas vontades, que como a gente queria um monte de coisa e que com Jesus aprendeu que muitas vezes aquilo que a gente quer não é o melhor para a gente. E saber enxergar a beleza desse sacrifício que está sendo feito, gente.
É necessário que a gente entenda isso, né? Cada capítulo, a cada história, a cada personalidade que a gente vai vendo, o sacrifício foi gigantesco, porque mudar é difícil. É difícil. Percebam vocês mesmo, né? Às vezes eu tenho essa conversa comigo mesmo. Esse eu hoje está pedindo para os eus antigos abrir mão de si mesmo. Como que isso é difícil, gente? Isso é difícil demais. Abrir mão de si, abrir mão da sua satisfação, abrir mão do seu orgulho, abrir mão daquela felicidade momentânea em função do outro. Viver em função do outro. Gente, isso é difícil demais. Basta pensar que, às vezes, uma palavra desse tamanho, assim, a palavrinha que você faz, e ela sai da sua boca e os outros lançam para você, essa palavra já tem o poder de te fazer se enfurecer, fazer você subir nos tamancos. Aqui nós vamos ver pessoas que estão dispostas, que estavam e estão ainda dispostas a mudar isso. Que estavam e estão dispostos a, olha, não, eu não quero mais. Eu quero mudar. Eu preciso. Eu fui convencido. Eu não acredito mais. Eu sei. Né? E tem uma frase aqui desse livro, né, do capítulo do Bartolomeu, né? Por quê? Porque a verdade, Jesus vai dizer para Bartolomeu, né? A verdade não exige de nós condições especiais. A verdade não exige, ela liberta. É diferente. É muito diferente. Muito mesmo. E é isso que a gente vai ver aqui, certo? Semana que vem, nós vamos começar com o capítulo de número 3. Capítulo intitulado Primeiras Pregações. Nós vamos começar do princípio das pregações de Jesus. Então, nós estamos começando do capítulo 3, percebam. O primeiro capítulo que a gente vai ver é o capítulo 3. Vocês já podem fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2. O capítulo 1 é importantíssimo, vai falar para nós sobre o período histórico no qual Jesus veio à Terra. E eu quero deixar uma curiosidade com vocês, né? Percebam que Humberto de Campos e Emmanuel vão contar para nós a verdadeira idade de Jesus. Humberto de Campos vai contar para nós que Jesus nasce no ano 5 antes de Cristo, contando para nós que há um erro na concepção da Igreja Católica, né, na formulação do calendário que a gente usa hoje, né, do calendário... Qual que é o nome do calendário que a gente usa? Gregoriano. O calendário gregoriano tem uma defasagem de 5 anos. Jesus nasce no ano 5 antes dele, por causa desse erro que o calendário gregoriano conta. Jesus nasce no ano 5 e Emmanuel, no livro Há 2000 anos, vai contar para nós que Jesus foi crucificado no ano 33 da atual era, ou seja, no ano 33 depois de Cristo. Quando Jesus foi crucificado, gente, ele tinha 38 anos. Ele não tinha 33. Só uma curiosidadezinha, né? Bem, só para a gente entender como é que os espíritos trabalham. Não tem achismo. Não tem lenda. A idade de Cristo. Hoje as pessoas falam a idade de Cristo como se fosse uma coisa mística. Não é místico. Ô Marcos, agora quando tiver um bingo e alguém gritar a idade do Cristo, eu vou falar 38. Aí vão falar pro Marcelo, tá maluco, Marcelo? Todo mundo sabe que não é 38, é 33. Vamos chamar você de fanático. Aí a gente explica. Fala, não, deixa eu te explicar, eu tava fazendo um estudo. Então, o primeiro capítulo vem tratar disso, né? Prestem atenção no momento histórico que a gente está vivendo. Né? Jesus nasce sob o império de Júlio César, né? E aí, para quem quiser ver um pouco mais, né? Verifica o que foi a Pax Romana, né? O período da Pax Romana, que foi até proclamada pelo próprio Júlio César, né? Foi um dos períodos de maior expansão territorial, militar, econômica, de fortalecimento mesmo do Império Romano. Jesus nasce nessa época.
É importante entender isso, né? Porque muita gente esquece que Jesus era um preso político. Era um preso, foi, né, no momento da sua crucificação, era um preso político. Por quê? Porque as forças que estavam no mundo acima das dele não eram só os fariseus, né? Tinha também a questão do Império Romano, tinha a questão da manutenção ali daquelas terras, né? Então é um processo, não foi simples, né? Só para a gente não se perder. Não foi uma coisa simples, foi uma coisa bem complexa. Então esses capítulos ajudam a gente a entender um pouco disso. E a entender que missionários, no nosso plano, não são só os grandes profetas, como nós vamos ver no capítulo 2, o último deles, né? Que foi João Batista. Mas também generais como Júlio César. E todos os outros, né? Acho que ele vai citando aí grandes nomes do pensamento romano. Acho que ele cita Cícero, eu não me lembro direito, eu não li o capítulo para cá. Mas é importante para a gente ver que a história de Jesus começa antes dele reencarnar. Certo? E aí a gente vai vendo tanto de Império Romano quanto de Palestina, né, na região ali onde Jesus viveu, quando no capítulo 2 nós vamos conhecer um pouco da figura de João Batista. Tá certo? Então, semana que vem, aqui nesse mesmo horário, esse mesmo formato aqui, nós vamos ver o capítulo 3. Esse nós vamos estudar de cabo a rabo, intitulado aí Primeiras Pregações. A gente vai ver o início das pregações de Jesus, como é que foi, como que ele se preparou, o que ele queria e o que ele encontrou no seu caminho para começar a construção do reino de Deus na Terra. Beleza? Mais alguém quer deixar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Não? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima reunião, nesse nosso próximo vídeo aqui, certo?